Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus é Reino das Trevas. Aula número 41. É necessário preservar a atitude de respeito e reverência para alcançar o favor de Deus. Eu não sei se você consegue entender bem o que vem a ser reverência. Respeito você entende melhor. Nós dizemos humanamente que respeito é bom. Devemos respeitar as pessoas mais velhas, devemos respeitar as pessoas que são colocadas em posição de autoridade, devemos respeitar todos, enfim, todas as pessoas merecem respeito. Mas a verdade é que na prática isto não é bem assim. Nós só respeitamos, talvez por temor, aqueles que estão acima de nós ou que têm o poder de nos prejudicar. Então, nós os respeitamos quase que por temor. Quando, entretanto, não estamos mais debaixo da possibilidade de sermos prejudicados, então nós já não respeitamos. Se humanamente é assim, quanto mais com relação a Deus. A Bíblia estabelece a necessidade de se respeitar a Deus, de cultivar a reverência, o temor de Deus. Temor não é bem o medo, mas está relacionado, de certa forma, com o medo. Temor é guardar no seu coração uma atitude de submissão, é guardar no seu coração uma atitude de respeito. E este respeito está falhando. Este respeito está muito fraco. Nós vemos, e eu não quero falar dos que são de fora, eu não quero falar dos governantes, se eles têm ou não têm respeito a Deus. Eu acho que todos podem ver, a coisa é mais do que flagrante, infelizmente. Mas eu não quero falar disto. Eu não quero falar dos jornalistas, dos artistas, da falta de respeito que eles têm para com Deus. Eu não quero falar dessas coisas. Eu quero falar no nosso meio dos religiosos, e mais especificamente dos cristãos, dos evangélicos, do nosso povo. Eu creio que há uma falta de respeito generalizada para com Deus. Toma-se o nome de Deus em vão. Eu creio que se toma o nome de Deus em vão de muitas e várias maneiras. Nas músicas principalmente, nas palavras, até nas brincadeiras envolvendo Deus. Eu acho que isso é uma coisa muito séria. Deus não há de tomar por inocente aquele que tem o seu nome em vão. Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente aquele que assim o fizer. Cuidado, meu irmão, você, quando canta as músicas. Existem músicas que são de verdadeira falta de respeito a Deus. É importante cultivar essa atitude. Se é importante cultivar a atitude de respeito e reverência aos humanos, aqueles que são autoridade na terra, quanto mais com relação a Deus. Veja a atitude de Jó, em Jó 1, 21 e 22. Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei. A atitude de Jó é bastante significativa para nós, nos ensina muito. Um homem que estava sofrendo como ele, um homem que sofreu talvez a maior drasticidade que um homem possa sofrer aqui na terra. Jó sofreu. Em meio a todo aquele sofrimento, ele tinha palavras de reconhecimento a Deus. Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em tudo isto, não pecou. Jó manteve a sua posição de reverência, de reconhecimento a Deus. Isto é muito bonito, muito elogiável, e foi talvez uma das razões que levaram Deus a mudar o seu coração, mudar a sorte de Jó e restaurá-lo à posição anterior, não só a posição que tinha anterior, mas a uma posição muito mais elevada, de sorte que hoje Jó torna-se modelo para aqueles que servem a Deus, que pertencem ao seu reino, modelo
de paciência, de resignação no sofrimento, modelo de respeito e reverência a Deus. Da mesma forma, Gideão, em Juízes 6:22, todo trêmulo declarou: ai de mim, pois vi o anjo do Senhor face a face. Ai de mim, pois vi o anjo do Senhor face a face. Hoje em dia, há pessoas que têm visão de anjos e permanecem da mesma maneira. Parece que não infunde respeito nenhum, parece que não infunde nenhum temor. A presença de Deus que nós temos hoje pelo Espírito Santo parece que já não infunde mais temor nenhum em nós. Devemos, entretanto, nos mirar nestes exemplos bíblicos. Gideão, com todo respeito e reverência a Deus. Mais adiante, em Juízes 6:26 e 27, nós lemos o Senhor mesmo dando orientação ao seu servo: edifica a teu Deus um altar no cume deste baluarte em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Deus mandou que Gideão destruísse o altar de Baal que estava na casa de seu pai e restaurasse o altar de Deus e oferecesse holocausto sobre ele. Gideão obedeceu a tudo o que Deus havia mandado. Esta é a atitude que Deus quer, que Deus espera de nós, uma atitude de obediência, de respeito, de reverência. Vamos ver esta mesma atitude em Isaías, no capítulo 6, a partir do 1º versículo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Vamos ver o resultado desta visão na vida do seu servo, do servo de Deus Isaías. Serafins, que eram anjos, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar do templo se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Que visão impressionante, semelhante à da sarça ardente que tivera Moisés. Todos os homens de Deus que são usados por Deus, que buscaram a face de Deus, acharam o Senhor. Quem busca, acha. Acharam o Senhor, tiveram uma visão da majestade, da grandeza de Deus, e assim caíram sobre seus rostos e tiveram profundo respeito e temor pela presença de Deus. Esta atitude Deus quer ver em você. Deus jamais pode usar uma pessoa que não tem respeito e reverência ao seu nome que é santo. Ainda que você seja fraco, como era Isaías, que reconhecia o pecado de seus lábios e de seu coração, bem como do seu povo ao seu redor. Apesar disto, ele cultivava maior respeito e reverência à presença de Deus. Quantos e quantos em nosso meio andam e caminham durante um culto pelo templo, se levantam, vão beber água, vão ao banheiro e conversam, e olham para cá e olham para lá, e até cochicham e brincam durante as reuniões, como se estivéssemos ali fazendo uma reunião qualquer. Infelizmente, em muitas igrejas, aquela é uma reunião qualquer, mas não deveria ser. Ali deveria ser um culto a Deus, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que ninguém falasse, que ninguém ficasse dando opiniões pessoais, que não houvesse palavras rotas, que não houvesse palavras por palavras, alguém falando por falar, mas que houvesse profundo respeito à presença de Deus. E então, aquele respeito deveria ser infundido sobre todos, até as crianças, para que se soubesse que Deus está presente. Veja Elias, aquele servo de Deus, 1 Reis 19, versículo 13, quando, mandado por Deus, foi a uma caverna no Monte Horebe, passava
um vento forte, etc., aquela experiência que todos conhecemos, e ao final ele percebeu que era chegado o momento de dentro da caverna ele saiu, não antes cobrir o seu rosto com o seu próprio manto, e então de rosto fechado, de rosto envolvido, saiu à presença do Senhor e Deus começou a falar com ele. Elias cultivava profundo respeito ao Senhor e à sua presença. Vamos ver no livro de Salmos, que aliás é um livro muito rico em exemplos e ilustrações para nós com respeito à atitude de reverência que devemos ter para com Deus. Salmo 96, de 6 a 9. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Esta atitude de reverência, de reconhecimento, esta atitude de adoração, Deus quer ver em nós, e aliás, é uma ordem de Deus para todas as terras, como está no Salmo 99, versículo 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. O livro de Salmos está cheio de expressões de adoração, de respeito, de reverência, recomendando que nos prostremos diante do Senhor, que o adoremos. Isto fala de adoração. Não confunda, meu irmão, adoração com falação na igreja. Não confunda adoração com cânticos de qualquer forma. Não confunda adoração com louvor. Não confunda adoração com oração. Adoração não é nada disto. Adoração é uma atitude de profundo respeito, de reverência na presença de Deus. É com esta atitude que começa uma vida vitoriosa. É com esta atitude que começa tudo com Deus. É com esta atitude de adoração que começa uma vida a ser usada por Deus. Deus não pode usar alguém que não o adore. Deus não pode usar alguém que não tenha respeito à sua presença. Deus não pode usar alguém que não pare e que não fique estatelado, vendo a Deus, pensando em Deus, imaginando a grandeza e a beleza da majestade de Deus. Tremei diante de Deus, exaltai a Deus, prostrai-vos diante dele com temor e tremor. Assim é que a Bíblia nos ensina. Esta atitude nós vemos nos servos de Deus que foram usados poderosamente pelo Senhor. Cultive você, minha irmã, meu irmão, atitude de adoração ao Senhor. Cultive a atitude de adoração. É a atitude de estar extasiado, maravilhado, admirado e admirando o Senhor na sua beleza, na sua grandeza, na sua majestade. E ele vai se revelar a você. Sem dúvida alguma, ele vai se revelar a você. Cultive esta atitude de adoração, de reverência a Deus, e você verá que um mundo novo começará a se descortinar perante você. Amém.